Senhor presidente, colegas senadores que aqui estão, eu ocupo essa tribuna hoje para fazer um balanço desse início de governo Lula. Inúmeras vezes eu disse aqui que nós teríamos que dar um crédito, esperar os primeiros 100 dias, esperar que esse governo mostrasse ao que veio, mostrasse a sua impressão digital, mostrasse os seus projetos, dissesse ao Brasil o que realmente pretende fazer. Eu votei, senhor presidente, a favor da PEC da transição. Eu dei esse voto inicial de confiança ao governo Lula. Eu não votaria mais hoje. Eu estou profundamente decepcionado com os 4 primeiros meses de governo do governo Lula. Não sou só eu, senhor presidente. A revista Veja fez uma reportagem de capa excelente no último domingo. E o título da reportagem era As Propostas do Atraso. Acho que poderíamos chamar também de uma tentativa de entrar na máquina do tempo e viajar ao passado. Eu quero salientar os pontos principais que a revista Veja cobre na sua reportagem. Lei das estatais, tentativa de mudança das leis das estatais para permitir que políticos assumam cargos nas estatais. Isso transforma as estatais em cabide de emprego e ficam sujeitas a mais ingerência política. Isso já foi assim no passado. Querem voltar ao passado. Isso já deu origem a mensalão, já deu origem a petrolão. Querem voltar ao passado. Marco legal do saneamento básico. Querem mudar o que nós aprovamos aqui nesse Senado. Já mais de 80 bilhões foram investidos em saneamento básico pela iniciativa privada de quando nós aprovamos esse marco aqui no Senado e no Congresso. Querem mudar por medida provisória. Isso cria incerteza para as empresas privadas que desejam atuar no setor. Dá mais uma chance às empresas ineficientes a manterem contratos. Empresas estatais ineficientes, cabides de emprego. Deve causar um atraso das metas de universalização dos serviços de água e esgoto. Isso, senhor presidente, é trabalhar contra a saúde das crianças pobres desse país que convive com esgoto a céu aberto. Volta ao atraso, profissão de fé pelo atraso. Lei da responsabilidade fiscal, um instrumento extremamente importante nos últimos 20 anos. Querem mudar a lei da responsabilidade fiscal. Retiram um incentivo para o governo ser responsável com as contas públicas. Querem ser irresponsáveis com as contas públicas. Isso está muito claro no novo arcabouço. Se mexe na lei de responsabilidade fiscal, desobriga o governo a fazer contingenciamento, diz que tem lei que não precisa ser cumprida e vai por aí afora. Mais um ponto, contribuição sindical. Não posso culpar só o governo Lula por isso. O Supremo também tem uma parcela. Mas, de novo, o imposto sindical, coisa do passado. Querem voltar ao imposto sindical. O governo do PT tem compromisso com os sindicatos, sim. Querem uma nova forma de contribuição sindical. O país que mais sindicatos tem no mundo é o Brasil. Volta ao passado. Agências reguladoras. Projeto de autoria do deputado Danilo Forte, da União do Ceará, mas com apoio do governo, quer incluir no relatório da medida provisória da reestruturação ministerial a criação de conselhos dentro dos ministérios para fiscalizar agências reguladoras. A consequência automática é a criação de mais cargos para políticos dentro dos ministérios e perda do poder
das agências e perda do poder técnico dessas agências. Volta ao passado de antes das agências reguladoras, que é do governo Fernando Henrique. Além disso, senhor presidente, além da revista Veja, eu poderia atualizar com outras voltas ao passado. Por exemplo, eu ouvi ontem na imprensa que o governo Lula quer que o BNDES faça empréstimos à Argentina, porque a Argentina está quebrada, com 105% de inflação ao ano. O nosso BNDES vai financiar produtos brasileiros que serão exportados para a Argentina. Obviamente, esse dinheiro não será recebido de volta. Há aí um aspecto humanitário de ajuda a um vizinho. Mas se quer fazer por aspecto humanitário, não diga que isso é política econômica, porque não é. Ninguém em sã consciência faria esse tipo de financiamento à Argentina. E os próximos passos, quais serão? Vamos financiar novamente a Venezuela, a Bolívia, a Nicarágua? Já tivemos alguns anúncios nesse sentido. Volta ao passado. Nas relações internacionais, então, um desastre atrás do outro. Um desastre atrás do outro. Foi visitar o Biden, muito bem, mas quando foi visitar a China, resolveu brigar com os Estados Unidos. Meu Deus, se você tem 2 bons clientes que compram os nossos produtos, para ficar bem com o primeiro cliente, você não precisa ficar mal com o segundo. Erro primário as declarações da visita à China. Erros grotescos. Um desastre. Guerra da Ucrânia. Esse eu não preciso nem comentar, todos sabem. Dizer que a Ucrânia é culpada ou tão culpada quanto a Rússia pela invasão da Ucrânia. Isso não é nem volta ao passado, isso é volta ao absurdo mesmo. Mas, enfim, é o que temos. Mas não para aí, senhor presidente. Eu estudei com bastante rigor a proposta do novo arcabouço fiscal. É um absurdo total. Em 2 pegadinhas tem um gasto escondido de R$1 trilhão a mais até o fim do governo Lula. O primeiro, eles trocam volume de pagamento por volume orçado. Com isso se joga para fora do teto 255 bilhões. Na segunda pegadinha, aqueles 145 bi que eu me referi aqui no começo, que nós autorizamos através da emenda constitucional 126/22, PEC da transição, estava muito claro lá na PEC que esses 145 bi era somente para 2023. Olha, a base de cálculo do arcabouço inclui esses 145 bi como sendo despesa normal desse ano, de 2022. Só isso cria até 2006 810,8 bilhões de gastos a mais. Eu tenho os cálculos para quem quiser ver. Não estou inventando nada, só que eu não vou expor os cálculos aqui por ser inviável. Mas isso é tecnicamente calculável. Senhor presidente, como se não bastasse, tem um projeto de reforma tributária que é um salto no escuro, uma coisa absurda, com um potencial para desorganizar totalmente a economia brasileira, que cria 10 anos de transição, que mistura impostos federais com impostos estaduais, com impostos municipais, e que defendem isso, a tropa de choque do governo, como se quem fosse contra isso não estaria sendo patriota. Nós temos uma proposta alternativa, nós queremos a reforma tributária, mas essa proposta de reforma tributária do Bernardo Abia, PEC 45, que foi contratado pelo Haddad para ser o secretário executivo da reforma tributária, portanto tem o apoio do governo, todo e qualquer tributarista que merece esse título é contra. A Frente Nacional dos Prefeitos é contra. A Frente do Agronegócio é contra. Sabe, a indústria, e apenas a indústria tem esperança de ganhar alguma coisa com isso, mas não vai ganhar, porque vai acabar ficando até sem consumidor. Senhor presidente,
de todos os lados que eu olho, todas as medidas desses 100 dias do governo Lula são um desastre na área econômica, um desastre total. O Brasil nunca precisou tanto desse Senado, nunca precisou tanto desse Congresso para impedir que essa volta ao passado e que esses novos desastres propostos, como esse arcabouço e essa reforma tributária, possam infelicitar a vida do nosso país. Fica aqui mais um alerta meu sobre assunto tão importante e que mexe com a vida de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Grato, senador Orelvis Guimarães. Nós vislumbramos na lista de inscritos o senador Márcio Bittar, porque Márcio estava inscrito, estava fora. Senador Márcio Bittar, como inscrito número 6, e o senador Plínio Valério na inscrição 9. Senador Márcio.